A terra vai ser destruída? A resposta da Bíblia: não, a terra nunca será destruída, queimada ou substituída. A Bíblia ensina que Deus criou a terra para que as pessoas morassem nela para sempre. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37, 29. Deus estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Salmo 104, 5. A terra permanece para sempre. Eclesiastes 1, 4. Aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Isaías 45, 18. Os humanos vão acabar com a vida na terra? Deus não vai permitir que os humanos acabem com a vida na terra por meio de poluição, guerra ou de qualquer outra forma. Na verdade, Deus vai arruinar os que arruinam a terra. Apocalipse 11, 18. Como ele vai fazer isso? Deus vai trocar os governos humanos, que não conseguem proteger a terra, por um governo perfeito lá no céu. Esse governo é o reino de Deus. Jesus, o Filho de Deus, será o rei desse reino. Quando Jesus esteve na terra, ele fez milagres que mostraram que ele tem poder para controlar as forças da natureza. Como rei do reino de Deus, Jesus vai ter controle total da terra e do clima. Ele vai recriar, ou tornar novas, as condições necessárias para que a terra seja um paraíso, como no Jardim do Éden. Mas a Bíblia não ensina que a terra vai ser destruída em fogo? Não. Essa ideia surgiu por causa de um entendimento errado de 2 Pedro 3,7, que diz: os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Veja dois detalhes importantes que nos ajudam a entender essas palavras. 1. Na Bíblia, as palavras céus, terra e fogo podem ter mais de um significado. Por exemplo, Gênesis 11:1 diz: toda a terra continuava a ter um só idioma. Aqui, a palavra terra se refere às pessoas daquela época. 2. O contexto de 2 Pedro 3,7 mostra o que significam os céus, a terra e o fogo que aparecem nesse texto. Os versículos 5 e 6 fazem uma comparação com o dilúvio dos dias de Noé. Naquela ocasião, o mundo antigo foi destruído, mas o nosso planeta não desapareceu. Na verdade, a terra que o dilúvio destruiu era uma sociedade de pessoas violentas. Ele também destruiu os céus, ou seja, as pessoas que governavam aquela sociedade. Assim, as pessoas violentas foram destruídas, mas o nosso planeta não. Noé e sua família sobreviveram àquela destruição e povoaram a terra depois do dilúvio. Assim como as águas do dilúvio, o fogo, de 2 Pedro 3,7, significa a destruição das pessoas más, não do planeta Terra. Deus promete novos céus e uma nova terra, e neles morará a justiça. 2 Pedro 3,13. A nova terra se refere às pessoas que viverão nessa época. Elas estarão debaixo de novos céus, ou seja, de um novo governo. Esse governo é o reino de Deus que vai fazer com que a terra se torne um paraíso pacífico.